Estamos de volta com mais um capítulo do nosso curso de GNU Linux aqui da Ubsocial. E hoje, no 13º encontro, a gente vai dar continuidade, na verdade, ao que a gente estava vendo no encontro passado, o 12º encontro, onde a gente começou a estudar um pouco mais sobre editores de texto CLI, onde que a gente viu o Nano Editor, que a gente viu atalhos específicos para a gente ter maior produtividade na edição de textos no modo CLI. Hoje, no 13º encontro, a gente vai falar sobre o Vim Editor, que é o principal editor de texto em modo CLI encontrado nas distros Linux. Geralmente, ele não é um editor nativo. A gente pode instalar ele, caso ele não tiver instalado, ele é bem fácil de instalar. Geralmente, aí com o sudo apt install vim, dnf install vim, pamac install vim, é bem simples, tá? O Vim, que é a sigla, né, para o extenso VI Improved, ele é um editor de texto CLI. Ele foi a evolução do VI, que é o Visual Editor, ou Visual Editing, que deu origem também ao GVim, ou no caso o Vim deu origem ao GVim, que é a versão GUI do Vim, e deu origem de um fork mais moderno, que é o NeoVim, o NVim. Trazendo um pouquinho da linha do tempo desses editores, que são os principais na edição de texto CLI, a gente tem o início da trajetória com o ExEditor, a gente passa para o VI, depois para o Vim e depois para o NeoVim. O VI é a evolução do ExEditor, que advém de Stands for Extended, que originou o modo EX no Vim. Como a gente falou no encontro passado, o que a gente está habituado até então de usar são os editores no modo de inserção. Aqui no Vim, e no VI, e seguido agora no Vim, a gente tem um editor um pouco mais complexo, onde a gente trabalha com vários modos. A gente não entra no modo de edição do arquivo quando a gente abre o arquivo. A gente primeiro entra no menu, que a gente vai falando ao longo do nosso encontro. Então, possui vários modos, modo de comando, modo visual. Quando a gente inicia o Vim, que a gente ou abre o Vim ou abre um arquivo no Vim, a gente entra no modo normal, que é o Xmode, que advém do ExEditor, que foi importado lá do VI. Ele é basicamente um menu de inicialização, onde que as teclas que a gente modifica o conteúdo interno do arquivo, nesse modo elas não têm essa função. Cada tecla do nosso teclado tem funções de comandos que a gente vai utilizar para visualizar e manipular o arquivo e o editor como um todo. Aí sim, se a gente depois entrar no modo de inserção, aí a gente vai estar lá como no Nano, como no bloco de notas, como no Notepad, que é onde que a gente consegue manipular o texto, o conteúdo, no caso do nosso arquivo de texto, como a gente já está habituado nos editores de texto. Para criar e editar conteúdos dentro do arquivo, a gente precisa entrar nesse modo de inserção, que a gente chama de Insert Mode. No final desse nosso encontro, a gente vai ver todos os modos que compõem-se o Vim. Com a tecla I, a gente entra no modo de inserção, Insert Mode. Para sair dos modos e voltar ao Xmode, modo de comandos, a gente usa a tecla ESC. O arquivo de configurações do Vim, ele está lá no diretório etc. Tem um diretório Vim, que é uma pasta, tá? Um diretório que tem todos os arquivos do Vim. O Vim.rc é o arquivo de configurações. Se a gente quer, por exemplo, colocar sintaxe highline ou alguma coisa do tipo, ou configurar algum plugin, alguma coisa do tipo, a gente pode modificar esse arquivo de configurações do Vim.rc. Por que a gente não estuda nesse curso, ou não é tão estudado, o NeoVim? Por que a gente entra propriamente dito no Vim? Tá? O NeoVim seria uma versão mais nova do Vim? Sim, não necessariamente oficial, tá? Ela está se tornando oficial, mas o Vim, ele tem toda a sintaxe, todos os comandos e atalhos que a gente precisa. O NeoVim é basicamente o Vim com algumas melhorias de performance, tá? A gente também consegue instalar plugins e fazer uma personalização um pouco mais profunda no NeoVim. Mas a diferença entre o NeoVim e o Vim é basicamente nisso, tá? A questão dos atalhos e comandos e dos modos é tudo advindo do Vim. E quando a gente fala no ambiente Enterprise, de distros mais estáveis, a gente sempre vai
utilizar o Vim, o VI Improved, a não ser que a gente seja entusiasta e queira testar e personalizar e criar um editor até para desenvolvimento de código no modo CLI. A gente pode utilizar o NeoVim, que ele traz funcionalidades mais modernas, talvez não tão estáveis quanto o Vim, mas que trazem talvez um pouco mais de modernidade para esse ar de instalação de pacotes terceiros, de scripts terceiros, tá? A sintaxe do Vim é bem parecida com a do Nano. A gente coloca Vim, opcionalmente parâmetros, opcionalmente um ou vários arquivos, tá? Se a gente simplesmente digitar Vim, a gente vai entrar na interface do Vim. A gente tem que usar 2 pontos, Q, Enter, para sair do Vim. Na nossa VM, eu criei 3 arquivos. Arquivo 1, vamos mostrar o conteúdo interno dele. Com o conteúdo interno, o arquivo 2 e o arquivo 3. São esses 3 arquivos que a gente vai usar para alguns testes ao longo do nosso encontro. O Vim, ele aceita também expressões regulares. É para isso que a gente estuda também expressões regulares, para a gente utilizar nesse editor de texto que é um pouco mais complexo que os demais. Complexo no sentido de completo. Tá? A gente consegue utilizar pesquisas com expressões regulares, caracteres coringa, e aí ter uma personalização um pouco mais profunda e direta e talvez mais produtividade com isso. Ali tem alguns comandos para a questão de pesquisa e eu salvei ali uma imagem que é pouco famosa, mas que é oficial, é o sinal de mão aí do VI. Eu não sei se está certo conforme a minha webcam, mas eu acabei colocando ali. Esse é o sinal de mão que representa aí quem utiliza, né, os usuários do VI Editor. É o V e o I, no caso, que está sendo representado ali com o sinal de mão. O que a gente precisa entender no funcionamento do VI agora com o Vim é que a gente não está no Nano, a gente não está no bloco de notas, a gente não está no Notepad, a gente está num editor, num programa de edição de texto, é modo CLI, mas ele é mais complexo do que os demais, do que a gente vinha tradicionalmente utilizando. O Vim, quando a gente abre o Vim, como a gente abriu ali na nossa VM, ou quando a gente abre um arquivo no Vim, Vim, por exemplo, o nome do arquivo, a gente não vai abrir como no Nano, que é diretamente no modo de inserção, no caso do Nano, onde a gente pode ali modificar o conteúdo do arquivo. Eu sempre gosto de tratar uma analogia do Vim como se fosse um DVD. Se você já viu um pouco mais as antigas aí o DVD, antes da gente entrar propriamente dito no filme, que seria o conteúdo interno do DVD, a gente primeiro passa por uma tela de menu, onde que a gente tem várias opções, vários comandos que a gente pode selecionar. No caso da analogia do DVD, a gente pode, enfim, ver os créditos, selecionar alguma cena, navegar para alguma cena específica, ou de fato iniciar o filme, que seria, nessa analogia, entrar no modo de inserção do arquivo, ver o conteúdo interno desse objeto, tá? O que significa que se a gente colocar o DVD diretamente, ou no caso aí o pendrive com o filme, ele não vai iniciar o filme propriamente dito automaticamente. A gente vai ter que dar o play antes nesse menu previamente ao conteúdo interno. Isso acontece da mesma forma no Vim. Antes que a gente vai diretamente para a modificação do conteúdo, onde a gente utiliza as teclas do nosso teclado como a gente está acostumado, a gente precisa dar o play, entre aspas, tá? A gente precisa informar que a gente quer entrar no modo de inserção, porque a gente não está. Quando a gente abre o Vim, a gente está automaticamente no modo de comandos, normal mode, que é estendido, que é herdado do EXEditor, por isso o EX Mode. Tá? Na prática, é basicamente isso aqui. Ó. A gente vai, então, usar Vim, nome do arquivo 1, e a gente abre o EX Mode do Vim, que é o modo nativo quando a gente abre um arquivo no Vim, é esse modo que a gente está. Não é como no Nano, onde que a gente pode sair digitando. Tá? Aqui, cada tecla do nosso teclado representa um comando. Se a gente quer entrar no modo de inserção, como a gente estava no Nano, como a gente abre no bloco de notas no Notepad, a gente tem que apertar a tecla I. E a gente vai ver que no cabeçalho está escrito Insert, que é o nome do modo. Insert Mode
é o nome do modo de inserir, de modificar o conteúdo interno do arquivo. Agora sim a gente está naquele tradicional modo que a gente está habituado, onde que as teclas do teclado eles modificam aí o conteúdo do nosso arquivo, tá? Para mim sair do modo de inserção, eu utilizo a tecla ESC. Teclei a tecla ESC, a gente saiu do modo de inserção. Como é que eu salvo esse arquivo? Para a gente executar comandos no modo de inserção, no EX-Mode, aliás, no modo de operações de comandos do EX-Mode, o Normal Mode, a gente precisa ou digitar uma letra, uma tecla do nosso teclado, ou informar 2 pontos seguido do comando, tá? Para salvar write, tá? A gente usa o W. Então, o que a gente faz? Simplesmente digita 2 pontos, W, Enter. Salvamos o nosso arquivo 1. Se a gente tivesse aberto o Vim sem informar arquivo 1, ter entrado no modo de inserção e ter colocado para salvar, ele ia pedir para a gente escrever o nome desse arquivo. Tá? Como o arquivo já está existente ali, a gente simplesmente abriu ele, colocou algumas informações e salvou, ele vai salvar com aquele nome dele. Se a gente quer sair do Vim, a gente usa, respectivamente, as teclas 2 pontos, tá? Agora a tecla Q de quit, de sair, Enter. Saímos do Vim. Se a gente mostrar aqui o conteúdo interno do arquivo 1, a gente vê que esse conteúdo interno foi de fato modificado, tá bem? Vamos voltar lá no arquivo 1 e a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais nos atalhos do EX-Mode. A gente viu que se a gente apertar diretamente a tecla I, a gente sai do modo de comandos, o EX-Mode, daquele, entre aspas, menu do filme, e entra no conteúdo do filme em si, do conteúdo do arquivo. Nesse caso do Insert Mode, modo de inserção, que é onde que a gente consegue modificar o conteúdo interno do arquivo através das teclas com suas respectivas funções que a gente já conhece, tá? Se a gente quer sair do modo de inserção, simplesmente aperta a tecla ESC. Saímos do modo de inserção, tá? Se eu quero salvar o arquivo, a gente coloca o W. Se a gente quer salvar como um novo arquivo, a gente coloca 2 pontos, W, espaço, nome do novo do arquivo novo que a gente quer salvar. Por exemplo, novo arquivo 1, Enter. Tá? Vou sair do Vim, então 2 pontos, tecla Q, Enter. Vou dar um L aqui, ó. A gente viu que tem um novo arquivo 1. Se a gente mostrar o conteúdo dele, então a gente sobrescreveu a um novo arquivo o conteúdo do arquivo 1 que a gente estava editando. Tá? Dessa forma. Legal. Se a gente quer, vamos dizer assim, vamos entrar no modo de inserção, tecla I, vou modificar o conteúdo desse arquivo, vou sair do modo de inserção, tecla ESC, e vou sair do Vim, 2 pontos, Q, Enter. Vai aparecer uma mensagem ali de erro do Vim. Por quê? Porque a gente estava no modo de inserção, a gente modificou o conteúdo interno desse arquivo, e aí a gente quis salvar, aliás, a gente quis sair sem salvar. E ele diz assim, você precisa colocar o ponto de interrogação para override, para sobrescrever ou para sair forçadamente. Então, para a gente sair sem salvar, 2 pontos que, e aí a gente coloca interrogação. Ou para salvar forçadamente, para executar um comando forçadamente, a gente coloca a interrogação depois do comando. Então, que interrogação, saímos do Vim. Aqui a gente pode ver cat, a gente estava no arquivo 1, né? Exatamente. Cat, arquivo 1, para ver se o conteúdo modificado foi salvado. Ele não foi salvo porque a gente saiu forçadamente sem salvar. Vamos voltar para o arquivo 1, Vim, arquivo 1, Enter, ok? Estamos aqui no Vim, a gente entra automaticamente no EX-Mode, o modo de comandos, modo de operações, tá? Dependendo aí da bibliografia, é o EX-Mode. Se a gente colocar 2 pontos,
um número, por exemplo, 3, e dá um Enter, apertar o Enter, ele move o cursor para a linha da qual o número que a gente especificou ali no comando. Então, ele foi para a linha 3. Se a gente colocar a linha 4, ele vai para a linha 4, tá? Nesse formato. Se a gente quiser abrir um outro arquivo, a gente coloca E, nome do arquivo e tecla Enter. Eu não vou fazer isso porque a gente vai fazer na prática daqui a pouco. A gente vai abrir um novo arquivo em buffer. Tá? E quando a gente abre múltiplos arquivos no Vim, a gente vai ver que tem várias formas da gente fazer isso, bem interessantes. Para a gente entrar no conteúdo e no modo de inserção, apertei a tecla I, tá? Vou modificar o conteúdo, vou sair do modo de inserção e voltar para o EX Mode, tecla ESC. Pronto, a gente está no modo lá dos comandos, que é o modo nativo do Vim. Quando a gente entra no arquivo, através do Vim, entra nesse modo, que é o modo de comandos, onde as teclas do nosso teclado têm funções específicas de comandos específicos. Eu preciso informar o W para salvar e depois informar o Q para quit, para sair, para que eu consiga salvar e sair do arquivo. Tá? Eu entrei no arquivo, no modo de operações, de comandos, o EX Mode, apertei a tecla I para entrar no modo de inserção, modifiquei o texto, saí do Insert Mode através da tecla ESC, voltando, ou seja, para o EX Mode, modo de comandos, modo de operações, modo Normal Mode, tá? E agora eu posso sair através do comando Q. Se eu quiser fazer isso diretamente, eu consigo fazer dessa forma, WQ. Eu vou salvar e sair. Então, eu salvei e saí. É um atalho bem necessário, que a gente utiliza bastante. Se eu quiser desfazer a última alteração, eu vou entrar no Vim de novo, tá? A gente utiliza o comando, tá? U, de undo, de desfazer a última alteração. Vou entrar no modo de inserção, fazer algumas alterações aqui, ó. Por exemplo, alteração 1. Vou sair do modo de inserção, voltar para o EX Mode através da tecla ESC e vou apertar U. Então, a gente desfaz aí a última alteração. Posso executar o comando. Tá? Se eu der o Ctrl R, eu vou executar o último comando. Eu vou refazer a alteração, tá bom? Ou eu posso repetir o último comando. Se eu colocar o comando, quando eu digo sempre colocar o comando, tá? Eu estou especificando no modo de operações, colocar respectivamente os dois pontos seguido de um comando ali no rodapé. Então, se eu colocar o comando X maiúsculo, que é implicitamente falando dois pontos X maiúsculo, eu vou criptografar o arquivo X de script, tá? Um comando bem bacana é o setNumber, tá? SetNull. Tá? Dessa forma, setNull. Um espaço aqui, a gente vai numerar o conteúdo do nosso arquivo, tá? No modo visual. Se eu quiser tirar essa numeração, eu dei um ESC ali, a gente executa o comando setNull, com o interrogação, a gente remove ali a numeração. Isso é simplesmente visual, tá? Para a gente se encontrar e se localizar melhor dentro do conteúdo interno desse arquivo. Se a gente colocar o syntax on, ele vai ativar o syntax highlight para questão de códigos, especificando o formato do arquivo, tá? Mas para isso a gente precisa descomentar a linha no arquivo de configurações do VimRC. A gente precisa fazer a remoção das aspas, tá? Porque está comentado nativamente. Eu não vou acabar entrando nesses detalhes, mas você pode depois desse nosso encontro, pesquisar um pouquinho mais sobre o Vim. A questão de instalação de plugins também é bem interessante. A gente pode também se movimentar através do modo de operações, o EX Mode, modo de comandos. Porque a gente tem que entender que um modo no Vim, ele automaticamente herda de outros modos. Por exemplo, no Vim a gente tem o modo visual. O modo visual, logicamente falando, a gente vai ter o acesso visual ao conteúdo interno do arquivo. O que significa que a gente, quando abre um arquivo no Vim, a gente entra no modo normal, no modo de operações, no EX Mode, no modo de comandos. Tá? Tudo basicamente a mesma coisa. Vai depender aí da bibliografia que você estiver utilizando. Esse EX Mode, ele automaticamente possui também
o modo visual, porque a gente, além de executar os comandos lá no rodapé, comando, a gente está ao mesmo tempo visualizando lá em cima o conteúdo interno do arquivo. Então, o EXMode, ele incorpora, consequentemente, o modo visual. Tá? Então, a gente vai vendo ao longo do nosso encontro que um modo ele pode herdar características de outros modos. Estando no EXMode, tá? Estou no modo de inserção com a tecla I. Clico na tecla ESC para voltar para o EXMode, para o primeiro modo do Vim. Tá? Que é o modo. O EXMode ele tem a função não só de executar comandos, como também de abrir para os outros modos do Vim. Então, ele tem essas duas funções, basicamente. Tá? Então, é o modo nativo do Vim, que ele tem a função de executar comandos específicos para o arquivo e para o editor, e também abrir os demais modos do programa Vim. Se eu apertar, respectivamente, as teclas GG, tecla GG, eu vou ir para o início do arquivo. Tá? Eu já estava no início do arquivo. Ó, GG. O cursor foi lá para o início do arquivo. Estando no EXMode, que consequentemente é o modo visual. Se eu apertar a tecla G maiúsculo, a gente vai para a última linha do arquivo. Tá? Se eu apertar a tecla, por exemplo, 3G maiúsculo, a gente vai para a terceira linha do arquivo. 4G maiúsculo para a quarta linha do arquivo. São as movimentações que eu posso fazer. M maiúsculo move o cursor para o meio da tela. Aqui, ó, M maiúsculo. Cliquei. Foi para o meio da tela. O H, deixa eu ir lá para o meio dos caracteres. O H, ele volta um caractere. Né? Ele vai voltando. É como que se eu clicasse na seta direcional para a esquerda. Ó, H, 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 tá? O L, ele é a seta direcional direita. Ó, L, 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 L. H, H, H. Minúsculos, tá? Ambos minúsculos. L minúsculo move o cursor caractere por caractere para a direita. Seria basicamente uma seta direcional para a direita. E o H faz o mesmo trabalho, só que para a esquerda. O K é o mesmo que o cursor para cima. Tá? Ele move o cursor caractere por caractere para cima. É a mesma coisa que seta direcional para cima. E o J é para baixo. Tá? Então, H move o cursor para a esquerda, L para a direita, K para cima, J para baixo. Todas essas teclas minúsculas. Se a gente colocar o H maiúsculo, ele vai mover, é a mesma coisa que as teclas Home, tá? Ele vai mover o cursor lá para o começo da linha. Se eu colocar o L maiúsculo, a gente vai para a última linha na tela. Então, seria a mesma coisa que eu dar um page down até a última linha da tela. Esse é, no caso, o L maiúsculo. O J maiúsculo, ele junta a linha de baixo com a linha atual. Isso aqui. Ele vai juntando, ele vai puxando a linha de baixo para a mesma linha em que o cursor se encontra. Tá? A gente consegue fazer essa modificação. Todos os comandos aqui, com exceção do J maiúsculo, são comandos do modo de visualização. O J maiúsculo, onde que a gente consegue aí juntar, de justify, tá? De juntar a linha de baixo à linha em que o cursor está, é um comando de modificação. Por isso que o EXMode, ele não só traz o modo de visualização, como também a gente consegue fazer manipulação do texto do arquivo através de comandos específicos. Tá? Se eu tentar sair do arquivo agora, simplesmente com o comando Q, eu vou ter a mensagem ali que teve modificações, last change, ou seja, teve modificação no conteúdo interno do meu arquivo. Eu vou ter que ou sair forçadamente, ou, respectivamente, salvar e sair. Aí sim, se a gente mostrar o conteúdo interno do arquivo 1, a gente vai ver que esse conteúdo do arquivo 1 foi modificado. Voltei para o Vim, tá? Vim, espaço, nome do arquivo, no caso Vim é arquivo 1. Lá no rodapé a gente vê que a gente está no arquivo 1, a gente tem 7 linhas, 76 bytes, a gente está na linha 7, coluna 7, linha 7, coluna 8, linha 6, coluna 0, no caso tem só uma, tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente move colunas e linhas, all ali quer dizer a questão do texto em si, no módulo, tá? A gente também tem o dado, ele move
o cursor para a primeira letra da próxima palavra, ou seja, a direita. O B ele faz o contrário, ele move o cursor para o primeiro caractere da palavra que está à esquerda, tá? Palavra por palavra. O acento circunflexo, ele move para o início da linha, acento circunflexo. Tá? É que o meu teclado ele não ajuda, ó, acento circunflexo. Aqui, ó. Pronto, move lá para o começo da linha. Geralmente coloco circunflexo e espaço para ativar o circunflexo. Tá? O cifrão, ele vai para o fim da linha, como que se eu fosse colocar aí o end, tá? Na questão dos setas direcionais. Então, ele move o cursor lá para o final da linha. Ctrl B maiúsculo, ele volta uma página. Ctrl F maiúsculo, ele avança uma página. Quando a gente tem vários arquivos de buffer com paginação, a gente já vai ver em seguida a questão dos múltiplos arquivos. Ctrl WS, Ctrl WS, respectivamente, ele vai abrir uma janela desse mesmo arquivo da forma vertical, ou seja, ele vai abrir uma janela para baixo. Tá? Ctrl WV, aqui, ó, ele vai abrir, posso colocar quantas eu quiser, inclusive. Cada vez que eu usar esse atalho, ele vai criando janelas. No caso, Ctrl WS para criar janelas para baixo, verticais, ou no caso com linhas horizontais, tá? E horizontais com linhas verticais, as janelas com Ctrl WV. Para mim, me mover o cursor, tá? Entre as janelas é Ctrl WW, Ctrl WW, Ctrl WW. Eu vou movendo o cursor entre as janelas, tá? O que acontece, tá? Se eu exibir o F1, a gente exibe ajuda. Para sair da ajuda, é o comando Q, Enter, saiu da ajuda. Para eu sair de cada um desses arquivos, é o comando de sair, Q, Enter, Q, Enter. A gente vai saindo respectivamente, ou a gente pode salvar uma determinada janela, algo do tipo, Q, Enter, a gente saiu do último arquivo que a gente tinha, tá? Vamos entrar de novo aqui no arquivo 1, com o Vim. Estamos no EXMode. Ok? O U, ele desfaz a última alteração, como a gente viu, o undo. Ali, nesse caso, como a gente abriu agora, não tem alteração. O S, ele deleta o caractere atual e automaticamente entra no modo de inserção. Ok? Sair do modo de inserção clicando a tecla ESC. O S maiúsculo, ele deleta a linha inteira e entra no modo de inserção. Para me colar essa linha, eu tenho que voltar ao modo de operações, ao EXMode, com a tecla ESC e apertar na tecla P minúsculo. Tá? Aí a gente cola aquilo que a gente reportou. No caso, tanto o S minúsculo quanto o maiúsculo, ele não faz uma deleção, né? É basicamente um recorte. Tá? O DGG ele vai fazer esse recorte a partir da linha visual do topo do arquivo até o cursor. O YW ele copia a palavra que está, o caractere, no caso, sobre o cursor. O D ele recorta, DW. Y maiúsculo copia a linha. Y copia trecho selecionado. Então, eu posso selecionar com o V maiúsculo, estando no EXMode. Eu ativo a seleção, tá? É que, na verdade, o V maiúsculo, ele vai selecionar a linha, tá? Se eu der um ESC aqui e colocar V minúsculo, a gente entra no modo visual e aí a gente está utilizando a seleção. Porque existem dois modos no Vim. Um modo de View, que é simplesmente o modo de visualização, de exibição, tecnicamente falando, e o modo visual, que é o modo de visualização que ele incorpora o modo View, que é de exibição, mais a seleção. Então, a gente consegue ver o conteúdo do arquivo, mais selecionar esse conteúdo. Para a gente copiar Y, tá? Para a gente colar, a gente pode mover aqui, ó. A gente está no modo de... Vou entrar no modo de inserção, abrir umas linhas, tá? Vamos colocar o cursor para baixo. Volto para o EXMode, clicando na tecla ESC. P, ele vai colar aquele conteúdo que a gente selecionou através do modo de visualização, modo visual, tá? O Visual Mode. O P, ele copia o trecho selecionado depois do cursor. Se eu quero colar antes do cursor, vamos colar, ó, por exemplo, depois do cursor, tá? Aqui, ó, P. Tá? Antes do cursor é P maiúsculo, tá? Então, eu colo antes do cursor com o P maiúsculo e o P comum, o P minúsculo,
antes, aliás, depois do cursor. Para a gente entrar, fazer algumas operações no EX-Mode, porque a gente viu que o EX-Mode, o modo de operações, de comandos, modo formal, modo nativo, tá? Tem várias denominações. A gente pode utilizar o comando R. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. R minúsculo, aliás, R maiúsculo, a gente vai entrar no modo Replace. Tá? Não estamos mais no EX Mode. Agora a gente está no modo de substituição, que é o modo de Replace. Ele substitui caracteres. Tá? Se eu apertar no ESC, a gente volta para o EX Mode. YY copia a linha atual sem excluir, então ele não faz o recorte. Indicando um número na frente, eu vou copiar X linhas, as X próximas linhas, por exemplo, 3YY vai copiar as 3 próximas linhas, e YW, aliás, YW, exatamente, ele vai copiar as próximas 3 linhas, tá? No caso, aliás, vai copiar as linhas sem excluir, no caso, os caracteres. Eu acabei colocando ali errado no slide. O X, ele vai excluir o caractere que está sobre o cursor, tá? X, 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 ok? O DD exclui a linha atual, U para undo, para desfazer a exclusão da linha atual, né? E o DW, ele vai excluindo as palavras. Aqui eu estou usando a tecla U para desfazer, undo a operação. A gente pode colocar números também, por exemplo, o D3W ele vai excluir as 3 próximas palavras. O D4H ele vai excluir os 4 caracteres que estão à esquerda do cursor. Modificações, como a gente viu, o modo de... o EX Mode, ele incorpora não só o modo de view, aliás, de visual, o Visual Mode, ele também incorpora a questão das modificações. CC, ele vai recortar a linha atual e vai automaticamente entrar no modo de inserção. Sair do modo de inserção com ESC, clico na letra P para colar. CW é a questão, a gente já viu, né, de copiar, mudar, no caso, modificar é recortar a palavra atual. A gente pode especificar tantas palavras ou caracteres que a gente quer recortar. No caso ali, mudar seria o recortar, tá? O termo. E embaixo ali a gente tem as substituições. A gente usa, por exemplo, a gente tem o caractere aqui. A gente vai entrar no comando porcentagem S barra. Aí, o comando que a gente quer, o termo, aliás, que a gente quer substituir, por exemplo, ali a gente viu que tem D, M, N, G, ele inclusive nos ajuda a selecionar G, N, F, mais uma barra, e aí o novo termo que a gente quer colocar. Vamos colocar o bissócio. Barra, G, que é para substituir, Enter. Então, ele vai substituir todos os termos selecionados pelo novo termo que a gente informou. Essa é a sintaxe do comando da substituição. Tá? E a gente pode entrar, por exemplo, o EX Mode, ele é a porta de entrada para os outros modos do Vim. Para a gente entrar no modo de inserção, que é de longe o modo dos modos mais utilizados, que é o da visualização e da inserção, a gente pode entrar de várias maneiras. A mais comum é através do I minúsculo, que a gente entra no modo de inserção antes do cursor, tá? Mas, se a gente tiver aqui, por exemplo, no modo de operações, tá? No EX Mode, no modo de comandos, e apertar na tecla, deixa eu mover o cursor lá para o meio, apertar na tecla A gente vai entrar no modo de inserção um caractere depois da onde que o cursor que a gente tinha estava posicionado. Vou voltar para o EX Mode, clicando na tecla ESC. Se eu colocar A maiúsculo, ele vai entrar no modo de inserção, movendo o cursor lá para o final da linha. Agora eu posso colocar informações, modificar o conteúdo interno, porque a gente está no modo de inserção. Vou sair do modo de inserção com a tecla ESC. E ele entra no modo de inserção padrão, como a gente viu. Se eu colocar o I maiúsculo, ele vai entrar, deixa eu colocar para cá, ó, ele vai entrar no modo de inserção lá no início da linha. Ele entrou no modo de inserção no início da linha, vou sair do modo de inserção com a tecla ESC. O O, ele entra no modo de inserção numa linha em branco para baixo, tá? O O minúsculo. E o O maiúsculo, uma linha em branco antes do cursor aqui.
ele abre uma linha em branco antes do cursor e a gente pode começar a modificar o conteúdo interno desse arquivo. Fui rápido ali, eu apertei na tecla ESC para sair do modo de inserção. Como a gente viu no Vim, a gente pode, como no Nano, que a gente também viu no encontro passado, a gente pode abrir múltiplos arquivos nesses editores. No Nano, a gente faz isso basicamente através de buffers, que aí a gente consegue, através das tabs, das abas, das tabulações, das guias, a gente consegue alternar entre os arquivos. Aqui no Vim, como o Vim já é um programa um pouco mais complexo, a gente tem 3 formas, basicamente, de abrir múltiplos arquivos. Como no Nano, através dos buffers, que a gente já vai ver em seguida, através de Windows, que são janelas, como a gente viu, né? A gente viu com um arquivo só, de dividir o nosso shell através de janelas, mas aí a gente consegue, nesse caso aqui, abrir vários arquivos diferentes através de janelas, e com tabulações, com tabs, com abas, guias, no caso, a gente consegue abrir uma tabulação em cima e navegar entre essas abas que a gente vai ver em seguida, tá? Primeiramente, a gente vai sair, então, comando Q para sair, a gente tem alterações para fazer. Então, a gente pode sair forçadamente sem salvar, ou salvar e sair. Vou fazer dessa forma, tá? Vou entrar no arquivo 1, Vim, arquivo 1. Entramos no Vim, no EXMode. E agora a gente vai... não, eu vou fazer o seguinte, vamos sair, vamos voltar, vou fazer dessa forma. Ao invés de eu abrir um arquivo só, eu vou abrir o arquivo 1, o arquivo 2, arquivo 1 e arquivo 2. Entra, tá? Lá no rodapé à esquerda, a gente vê que a gente está no arquivo 1, tá? Mas a gente carregou também em buffer o arquivo 2. Se a gente quer ir para o next buffer, a gente usa o comando bn. Comando bn, a gente foi para o arquivo 2. Pode ver ali que o conteúdo também mudou. Arquivo 2, tá? Eu já fiz o conteúdo interno dos arquivos diferentes para a gente se atentar e perceber visualmente que a gente está modificando, tá? De novo, bn, que é buffer next, que seria o próximo arquivo, ele volta lá para o arquivo 1, que são os 2 arquivos que a gente tem. bp, buffer preview, que seria o anterior, o buffer, ele volta para o arquivo anterior que a gente veio. Tá? bf, buffer first, para o primeiro arquivo. Esses são os comandos abreviados, tá? A gente pode colocar buffer next, buffer preview, first, last, list. Tá? A gente pode, mas é mais fácil dessa forma, tá? Tá abreviado. Se a gente quiser listar os arquivos e buffers, é ls. A gente vê aí os arquivos que a gente tem abertos nesse editor. Então, a gente tem 2, a gente pode dar um enter ali para voltar. Se eu sair do arquivo 2, vamos fazer o seguinte, se eu entrar no modo de inserção no arquivo 2, colocar lá no fim, vamos colocar aqui, ó, algumas modificações, tá? Voltar pro EXMode. Usar o comando buffer next para ir para o arquivo 1. A gente nem consegue, tá? Por quê? Porque como está em buffer, a gente sai de um para entrar no outro. A gente não está simplesmente navegando. Então, a gente precisa salvar primeiro. Vou salvar. Agora sim. bn vai para o arquivo 1. Tá? Ou a gente pode sair forçadamente. Se a gente sair, vamos lá, para o arquivo 2. Vou sair do arquivo 2. A gente automaticamente também sai do arquivo 1. Tá? Por quê? Porque quando está salvo em buffer, não é que eu abro 2 arquivos ao mesmo tempo no editor. Isso são através de tabulações, que é o terceiro exemplo. Quando a gente abre em buffer, ele simplesmente salva na memória os 2 arquivos que a gente está querendo abrir em questão. Então, se eu fechar o editor está aberto uma vez só. Então, a gente vai fechar tudo. Tá? E ele vai apagar o buffer ali de memória volátil, de memória temporária que a gente tinha dos arquivos abertos. O buffer seria, na verdade, só um endereço de memória dos arquivos que a gente quer editar. Então, o buffer next, ele aponta para o próximo endereço e abre o arquivo próximo, ou desse próximo endereço binário, que é o endereço, o local que esse arquivo se encontra. Tá? A gente pode fazer também a edição de múltiplos arquivos através de janelas. Eu coloquei Windows ali, tá? O termo em inglês. A gente tem 3 arquivos. Na verdade, a gente tem 4 porque a gente salvou como o arquivo primeiro em um novo arquivo 1. Mas eu vou abrir, através do Vim, os arquivos 1, 2 e 3. Tá? A gente tem esses 3 arquivos abertos. Então, a gente tem
o arquivo 1, o arquivo 2 e o arquivo 3. Vou sair aqui do editor, tá? Vou abrir o arquivo 1. Legal, a gente está só com o arquivo 1 perto. Se a gente quer abrir uma nova janela, a gente executa aí o comando sp espaço nome do arquivo. Aqui a gente vai abrir. No caso é o arquivo 2. Arquivo 2. Por que SP? Porque ele vai abrir a janela horizontalmente dividida, através de linhas. Se eu quiser abrir o arquivo 3 numa janela verticalmente, a gente coloca VSP, vertical. Tá? Aí a gente coloca, por exemplo, aqui o nome do arquivo 3. Enter. Agora sim, a gente tem o nosso Vim em janelas divididas do nosso shell e não é o mesmo arquivo. Antes a gente viu do mesmo arquivo. Tá? Agora são de arquivos diferentes. O arquivo 1 está lá embaixo, a gente vê no rodapé. O arquivo 3 está na esquerda superior, a gente vê no rodapé. Inclusive o nosso cursor está no arquivo 3 nesse momento. E o arquivo 2 está na direita no cabeçalho. A gente vê no rodapé ali arquivo 2, tá? Na direita superior. Estamos no arquivo 3. Se eu apertar na tecla I, eu vou entrar no modo de inserção do arquivo 3. A gente viu ali que o arquivo 3, o rodapé dele está em cinza. É porque a gente tem o arquivo 3 selecionado. Vou sair do modo de inserção do arquivo 3. Estou no EXMode na posição do arquivo 3. Se eu quiser navegar com o cursor, a gente pode usar CTRL-WW, como a gente fazia. Ele vai de 1 por 1. Ou a gente pode usar, por exemplo, CTRL-W mais H, ele vai para a esquerda. Como o nosso cursor está na esquerda, ele não foi. Tá? Mas agora a gente deu um CTRL-W e foi para o arquivo 2 que está à direita. Agora sim, CTRL-W, H, CTRL-W e depois aperta H. Ele move o cursor para a janela da esquerda. Tá? CTRL-W, J, CTRL-W, agora tecla J. Ele move o cursor para o arquivo que está embaixo. Vou apertar na tecla I para entrar no modo de inserção, nesse caso do arquivo em questão, arquivo 1. Vou inserir informações no arquivo 1. Sair do modo de inserção do arquivo 1 apertando a tecla ESC. Ok? Agora, Ctrl W e a tecla K, o Ctrl W separadamente a tecla. Tá? Ctrl W, K, ele move o cursor para a janela do arquivo de cima, para o arquivo da janela de cima, no caso. E Ctrl W, depois a tecla L, ele move o cursor para o arquivo da janela que está à direita. Ctrl WW ele vai alternando ordenadamente entre as janelas. Se eu quiser sair, por exemplo, do arquivo 2, estou no arquivo 2, executei o comando Q, quit. A gente saiu, legal. Vamos sair do arquivo 1 também. Ele não vai deixar, aliás, do arquivo 3, tá? A gente está no arquivo 3. Não vai deixar por quê? Porque a gente executou modificações ali no arquivo 3. Então, a gente vai ter que sair, ou salvar e sair, respectivamente. Então, dois pontos, W, Q, Enter. Agora, só nos sobrou o arquivo 3. No caso, a gente saiu do arquivo 1. A gente está agora só no arquivo 3. O id insert, vou inserir algumas informações. ESC para voltar na questão é o arquivo 1. O ESC para voltar para o EXMode do arquivo 1. Se eu simplesmente informar o que, ele não vai sair. Mas eu posso informar o que forçadamente com interrogação, que a gente vai sair do arquivo 1 sem salvar as últimas modificações ao longo do editor Vim aberto. Tá? Então, esse é o segundo modo. A gente viu o modo de buffer, o modo de janelas, agora o modo de tabulações, onde que a gente tem, como no Chrome, tá? A gente tem várias abas, tá? E a gente consegue alternar entre as abas. No caso daqui do Chrome seriam sites. No Vim serão abas de arquivos. Eu vou dar um L aqui para a gente ver. Então, vamos entrar de novo no arquivo 1. E dentro do arquivo 1, eu vou executar o comando, então, dois pontos, tab new, nome do arquivo. Então, a gente abriu o arquivo 1, vamos abrir o arquivo 2. E no arquivo 2, também o comando tab new, arquivo 3. E a gente vê que lá no lá no cabeçalho, a gente tem tabulações, como no Chrome. Tá? Só que agora a gente tem tabulações, a gente tem abas de arquivos. Se a gente quiser navegar entre as abas, o tab N, tab next, a gente vai para a próxima aba. Tá?
A aba que a gente está, ela está em branco. Ah, ah, no caso, o cabeçalho. As demais estão em um azul água ali, tá? O tab N de novo, ou Ctrl R, tá? Daí a gente executa ali. A gente está no arquivo 2, tab N de novo, tab new no caso, a gente vai para o arquivo 3, ou tab, tá? O tab P de preview, a gente volta. Então, tab P, a gente vai alternando entre as abas, tá? É uma forma. A gente pode navegar, se a gente abre vários arquivos, então tab L ou tab last, a gente vai para o último arquivo das abas. Logicamente, o tab first, volta lá, eu executei ali a ortografia errada, né? Tab first, ele vai para o primeiro arquivo. Se a gente quiser listar todas as tabulações, se não cabe ali no visual, inclusive tem um xizinho lá em cima, bem à direita, superior, para exemplificar um modo, vamos dizer assim, visual, mesmo sendo em linha de comando, tá? Tabs, aí a gente vê quantas abas a gente tem de páginas de arquivos, tá? O arquivo que a gente está em questão, ele tem um sinal de maior ali. No caso, apontando como menor por arquivo 1 ali. A gente tem selecionado. Enter para fechar aí essa amostragem, tá? Vou sair aqui de um por um. Então, que a gente vai saindo de um por um. E vou voltar para o arquivo 1, simplesmente na visualização única. Para que antes da gente encerre o nosso encontro, a gente precisa entender que, além do modo de inserção e o modo de operações do VIM, do VI Improved, a gente tem vários modos, tá? Tecnicamente, a gente usa na prática o Insert Mode e o EX Mode, mas na teoria a gente tem vários modos. O primeiro deles, que é quando a gente abre o VIM, nesse caso aqui, no arquivo, ou o VIM nativamente, e a gente entra no modo normal, Normal Mode, também conhecido como EX Mode, também conhecido como o próprio ali Command Line Mode, tá? É o modo padrão do Vim. Quando a gente abre o arquivo, quando a gente abre o Vim, a gente entra nesse modo normal. A gente pode navegar pelo conteúdo interno do arquivo, como a gente viu. A gente consegue até fazer algumas edições, algumas manipulações, como no caso do J para juntar a linha de baixo com a linha de cima. A gente consegue executar comandos, tá? Por quê? Porque o modo normal, ele compõe o modo command line. Então, o modo normal é como se fosse o modo command line, que consequentemente o modo command line também possui o modo visual, que consequentemente o modo visual, ele incorpora o modo select, que consequentemente incorpora o modo view. Então, é um modo que incorpora o outro. Um modo acaba incorporando o outro, tá? Mas vamos por partes. Para a gente entrar no modo normal, é simplesmente a gente entrar no Vim através de um arquivo, como a gente fez aqui na prática, ou a gente está no modo Insert, a gente usa a tecla ESC. Aí, a ausência de modos, entre aspas, especificada visualmente no Vim, é a presença do EX Mode, do modo normal. A gente também tem, ao clicar na tecla I, tá? A gente tem várias formas de entrar no Insert Mode. A gente viu aqui, tá? Tem através do A, através do O, através do I. Tanto os maiúsculos como minúsculos. O I é o Insert Mode, o modo de inserção. É o que a gente conhece tradicionalmente nos editores mais simples, como um bloco de notas, o Notepad ou até o Nano que a gente viu no encontro passado, que é onde que a gente consegue visualizar, porque o Insert Mode compõe-se do Visual Mode, a gente consegue ver o conteúdo interno do arquivo, e a gente também consegue manipular o conteúdo interno do arquivo, fazer modificações, e as teclas que a gente utiliza nesse modo, elas não representam comandos, elas representam o que de fato elas fazem, tá? A função nativa delas, que é a função de escrita de inserção de informações através do stdin, do Standard Input, a entrada padrão no Linux, através do teclado no caso. Tá? O modo visual, ele exibe o Standard Output, o stdout, que no GNU Linux o padrão é o display, a tela. A gente entra nesse modo através da tecla I principalmente, mas existem as teclas A e a tecla O, que a gente pode alternar o I, A e O
entre minúsculos e maiúsculos para entrar nesse modo em diferentes localizações do nosso arquivo, do arquivo-alvo em questão. A gente tem o Command Line, que é o Command Line Mode, que é o modo de comandos, onde que a gente pode usar comandos para manipular o arquivo e também para fazer manipulações no editor, por exemplo, para habilitar novos modos. Então, é através do Command Line Mode que a gente consegue abrir o modo de inserção, que a gente consegue abrir o modo de Replace, que a gente consegue abrir o Select Mode, enfim, é através desses do Command Line. Ele compõe-se do modo visual, ou seja, a gente consegue ver o conteúdo do arquivo e também selecionar. E a gente consegue executar comandos e, inclusive, habilitar novos modos através deste. Como a gente entra no modo de comandos, para executar comandos, então a gente tem que estar no EX Mode. Vou então sair do Insert, vou voltar para o EX Mode. Tá? Via o EX Mode, eu entro para execução de comandos através do 2 pontos, seguido do comando. No caso aqui, o W, ele vai salvar o arquivo, o write. Tá? Ele faz o salvamento do arquivo. Não necessariamente preciso salvar antes de sair, ou, enfim, eu posso ir salvando ao longo do trabalho do nosso arquivo. É como se a gente estivesse no Word e volta e meia a gente clicasse lá no ícone de salvamento, disquete, tá? Não tem um salvamento automático no Vim. A gente até consegue instalar algumas extensões terceiras que fazem esse tipo de situação, tá? A gente também tem o modo visual, que é o Visual Mode, através da tecla V, tá? A gente entra no modo visual. Qual é a função do modo visual? O modo visual incorpora também o modo de seleção. Então, a gente consegue selecionar texto e ver o conteúdo interno do arquivo. Tá? É através da tecla V. Vou sair do modo visual através da tecla ESC. A tecla ESC, ela não só sai do modo em questão, como volta para o EX Mode, o normal, o modo de comandos. Tá? O modo normal, no caso. O R maiúsculo, ele entra no Replace Mode, que é o modo de substituição, onde que eu consigo trocar termos, caracteres, ou até mesmo linhas, tá? Onde que a gente consegue substituir o conteúdo interno do arquivo, através da tecla R maiúsculo. Ele incorpora um modo visual, ou seja, a gente consegue ver, selecionar e nativamente do Replace a gente consegue substituir o conteúdo interno desse arquivo. Tecla ESC, eu saio do modo que a gente estava, no caso Replace, volta para o EX Mode. A tecla GH, respectivamente, a gente entra no modo de seleção, Select Mode, que ele incorpora o modo View, que a gente consegue simplesmente só ver o arquivo, e também selecionar o arquivo. Tá? Selecionar o conteúdo interno do arquivo, ok? Esse que é o modo de seleção. Vou desativar ele voltando para o X Mode. E o modo View, que é o modo de exibição, que é o modo que não incorpora nenhum outro, é o View Mode, é simplesmente o modo de exibir o conteúdo. A gente consegue ver. Ele faz o Standard Output, o std out do GNU Linux padrão, que é a tela. A gente consegue ver o conteúdo do arquivo, só que a gente não consegue nem selecionar. Ele é o conteúdo read-only, somente leitura. Se a gente quiser fazer alguma seleção, a gente tem que sair do modo View e entrar no modo Visual, ou no modo Select. No caso, o modo Visual ele incorpora o modo Select. Quem faz a seleção é o modo Select. O modo Visual ele incorpora o modo Select, que consequentemente incorpora o modo View. Então, são as camadas de modos do Vim. Se a gente sair aqui do arquivo e simplesmente executar Vim, a gente vai ver aí que é o VI Improved, a gente tem a versão, os criadores e também a gente tem alguns comandos de ajuda. E no próximo encontro do nosso curso de Linux, a gente vai saber um pouco mais sobre ferramentas de compactação e empacotamento. Mais informações você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io, inclusive a lista de todos esses atalhos e comandos do Nano e do VI Improved. Um abraço e até o nosso próximo encontro.